Pessoal, tudo bom? Vamos começar então falando um pouco hoje sobre antimicrobianos, essa aula que vai encerrando o bloco 1 e vai fazendo o link com o próximo bloco, onde a gente vai ver as infecções bacterianas, né, as infecções por bactérias patogênicas. E saber antimicrobianos é muito importante porque se a gente estuda as infecções bacterianas, a gente precisa saber como controlar as infecções, né? Na aula de controle do crescimento que vocês já tiveram, a gente comentou sobre várias formas de se controlar o crescimento de micro-organismos. Podem ser pelo calor, podem ser por irradiação, podem ser até por substâncias que, em maior ou menor grau, são tóxicas às células humanas, né? Então, por exemplo, uma água sanitária, até mesmo álcool 70, que você pode passar na pele, você não pode ingerir, porque eles são altamente tóxicos para as nossas células, né? Então, os antimicrobianos, eles são as substâncias que vêm com a questão da seletividade, né? Ou seja, eles são substâncias que conseguem eliminar uma bactéria sem ser nocivos para as nossas células. Durante toda a história da humanidade, não se teve uma molécula seletiva para combater uma infecção, né? Então, no máximo que se tinham era substâncias super tóxicas, como é o caso do mercúrio, do arsênico, que acabavam sendo nocivos tanto para o hospedeiro quanto para a bactéria. Até que em 1929, Alexander Fleming ele descobre a penicilina, foi o primeiro antimicrobiano. Alexander Fleming descobre a penicilina de uma forma muito curiosa. Ele tinha deixado essas placas com bactérias cultivadas no laboratório dele, e depois de umas semanas, quando ele retorna ao laboratório, ele percebe que um fungo havia crescido nessa placa, e onde o fungo cresceu, ele liberou na placa uma substância que foi capaz de eliminar essas células bacterianas. O Fleming achou isso muito curioso, ele conseguiu purificar essa substância e ele mostrou que essa substância produzida pelo fungo Penicillium, ela era capaz de matar as bactérias, mas ela não era tóxica para as células do hospedeiro. E aí ele descobre a penicilina, ela recebe esse nome porque o fungo é o penicillium, é um fungo muito fácil da gente até achar, é o fungo que cresce no morango, aquele fungo verde, e ele dá início, então, ao que a gente chama de era antibiótica. A era dos antibióticos, que começa na década de 1930, onde passa a ser possível, pela primeira vez na história da humanidade, controlar uma infecção. Até então, as pessoas morriam por infecções simples, como uma infecção de pele, um furúnculo, uma pneumonia, era muito letal, porque a gente não tinha antibióticos para tratar. Todos os antimicrobianos que a gente tem até agora, e a gente fala todos porque desde a penicilina vários e vários foram sendo descobertos, todos eles são seletivos porque eles atuam em estruturas da célula bacteriana que ou são exclusivas dessa célula bacteriana ou são muito diferentes entre humano e bactéria. Tá? Então, por exemplo, a penicilina ela tem como alvo a parede celular. E parede celular é uma coisa que você só vai encontrar na bactéria. Na verdade, os vegetais até têm parede celular de celulose, mas uma parede celular de peptidoglicano você só encontra na bactéria. Então, o ser humano não tem parede celular, muito menos de peptidoglicano. Então, você pode vir com a penicilina e destruir essa parede celular bacteriana, que não vai afetar a célula do hospedeiro, tá? Um outro alvo pode ser a membrana citoplasmática. Tudo bem, os seres humanos, os animais também têm membrana citoplasmática, mas a membrana citoplasmática do hospedeiro ela é bem diferente da bactéria. Existem algumas similaridades, tá? E é claro que a gente vai ver já que os antimicrobianos que são voltados para a destruição da membrana, eles podem acabar atuando na membrana do hospedeiro também. Mas, de modo geral, eles são seguros, tá? A síntese de proteínas também pode ser um alvo para os antibióticos. Isso porque os nossos ribossomos, que são as estruturas da célula que produzem proteínas, são muito diferentes dos ribossomos bacterianos, são completamente diferentes. Então, você pode destruir os ribossomos bacterianos, pode interferir com esses ribossomos, que você não vai interferir junto com os ribossomos do hospedeiro. Tá? A replicação do DNA também é um alvo, porque as enzimas que fazem a replicação do DNA da bactéria são muito diferentes das enzimas que fazem a replicação do DNA nos seres humanos, e as vias metabólicas também podem ser um alvo, porque muitas vias metabólicas são exclusivas da bactéria. E uma das mais importantes é a via de produção do ácido fólico. A gente pode destruir as enzimas da via de produção do ácido fólico bacteriano
Porque o ser humano não tem essa via de produção de ácido fólico. A gente, para, inclusive, ter acesso ao ácido fólico, a gente precisa ingerir na alimentação, né? A bactéria, ao contrário, a bactéria faz o ácido fólico. Então, a gente pode interferir nessa via metabólica, tá? Então, todos os antimicrobianos que a gente conhece, eles vão ter, obrigatoriamente, um desses 5 alvos. Eles vão interferir com uma dessas estruturas ou dessas funções para que eles façam a sua atividade, tá? Por que a gente hoje tem tantos antimicrobianos, né? Por que foi necessário pesquisar tantos antimicrobianos? Basicamente porque a gente tem um problema que é a resistência, né? Essa resistência pode ser do tipo intrínseca ou do tipo adquirida. A resistência intrínseca é um tipo de resistência que não é tão preocupante, porque a resistência intrínseca ela não é transmitida, não existe uma seleção de bactérias com resistência intrínseca. O que é isso? Bom, resistência intrínseca é o estado natural da bactéria. Então, por exemplo, a gente tem muitos gram-negativos. E os gram-negativos, se vocês forem lá nas aulas de morfocitologia, vocês vão lembrar que os gram-negativos têm uma membrana externa. Eles têm uma parede celular e depois eles têm uma membrana externa na sua superfície. Muitos antibióticos não conseguem atravessar essa membrana externa. Então, muitos antibióticos que a gente conhece hoje só funcionam para gram-positivos. Não funcionam para gram-negativos por conta dessa membrana externa. Então, a gente diz que os gram-negativos, eles são intrinsecamente resistentes a esses antimicrobianos. E isso é uma coisa que a gente já sabe que acontece. Então, se um paciente desenvolve infecção por um gram-negativo, você nem tenta certos antibióticos, porque já se sabe que não vai funcionar. É uma resistência que é natural daquela espécie bacteriana. O que nos preocupa de vez, de fato, aliás, é a resistência adquirida. A resistência adquirida ela é aquela que é selecionada, ou seja, você tem uma espécie bacteriana que nunca foi resistente àquele antibiótico, sempre foi fácil você eliminar aqui uma infecção por aquela espécie bacteriana, mas por algum motivo, ou outra bactéria, de todas aquelas milhares de bactérias que estão causando infecção, elas têm um gene de resistência, elas têm uma mutação no seu cromossomo e elas passam a não responder mais ao antibiótico, elas passam a resistir ao antibiótico. E ao longo do tempo, essas cepas podem acabar se estabelecendo e se disseminando no ambiente. Então, você tem uma infecção que antigamente era tratável por esse antibiótico e agora não é mais. E a gente chama isso de resistência adquirida, tá? A resistência a gente chama de adquirida, mas a bactéria ela não ganha resistência, né? É muito difícil ela ganhar uma resistência, a menos que ela ganhe um plasmídio. O que acontece muito é você ter mutações, você ter uma outra bactéria que tem uma mutação, e com o uso constante e indiscriminado de antibióticos, essas únicas bactérias que têm essa mutação acabam se perpetuando porque as outras morrem. Então, você tinha uma ou outra célula que era resistente, mas como as outras morreram com antibióticos, só essas que restam. E elas se disseminam e se espalham, se multiplicam, dando origem a um grande número de bactérias resistentes, certo? E quando a gente fala de resistência, o que é resistência? Resistência é o fato da bactéria não morrer com antibiótico, tá? Então, como é que ela faz para não morrer com antibiótico, ou seja, para resistir com esse antibiótico? Bom, um dos mecanismos mais simples é ela alterar a permeabilidade da sua parede ou da sua membrana. Então, você tinha uma bactéria que o antibiótico conseguia entrar com uma certa facilidade e agora ele não consegue mais entrar porque ela se tornou uma bactéria com uma parede mais espessa ou ela tem algum mecanismo que não permite mais a entrada do antibiótico. A gente chama isso de alteração da permeabilidade. Uma outra coisa que pode acontecer é o antibiótico conseguir entrar, mas a bactéria desenvolve proteínas que expulsam essas moléculas de antibiótico para fora. A gente chama isso de bombas de efluxo. Uma outra possibilidade é o antibiótico entrar, não ser expulso, mas quando ele chega no interior da célula bacteriana, ele é degradado ou modificado. E aí ele perde a sua funcionalidade, tá? E por último, como um último recurso que a bactéria tem é alterar o seu sítio-alvo. Então, se ela não consegue alterar a permeabilidade, não consegue expulsar o antibiótico, não consegue degradar esse antibiótico, uma alternativa que ela tem é modificar o sítio. Então, se ele vai se ligar numa enzima, a bactéria simplesmente muda essa enzima, muda o formato dessa enzima. E aí o antibiótico não se encaixa mais, e para o antibiótico
se encaixar, a gente tem que ter um encaixe perfeito, como se fosse um quebra-cabeça. Se essa proteína ela é modificada, você não tem mais esse encaixe perfeito e a bactéria continua viva porque a enzima dela continua funcionando, tá? Então, hoje já foram detectadas amostras resistentes para todos os antibióticos que existem, inclusive os que ainda estão em fase de testes, tá? Porque a resistência bacteriana ela é muito rápida. Ela é hoje considerada uma das 10 ameaças à saúde humana pela OMS, pelo fato de que a gente já está chegando ao ponto de ter espécies bacterianas que são resistentes a todos os antibióticos disponíveis, certo? Mas vamos começar do começo, tá? Vamos começar falando, então, dos antibióticos que atuam na parede celular, que tem como alvo a parede celular. E aí, mais uma vez, eu falo para vocês, é importante vocês darem uma olhadinha na aula de morfocitologia para relembrar o que é parede celular, o que é gram, tá? Gram negativo, gram positivo, porque isso vai ser muito importante para essa aula e para todo o conhecimento que a gente precisa, principalmente nesses blocos de microbiologia médica. Então, isso aqui é um ácido N-acetilmurâmico, né? Ele fica ligado ao ácido N-acetilglicosamina, que é o peptidoglicano da bactéria, tá? Tanto a gram positiva quanto a gram negativa tem essa parede. E do ácido N-acetilmurâmico sai uma cauda de peptídeos, né? Uma cauda de aminoácidos que se liga a uma outra cauda de aminoácido do NAN de baixo, tá? Pode ser que exista essa ponte de peptídeos aqui, pode ser que não exista. Se não existir, essa cauda se liga diretamente nessa outra cauda aqui. Isso aqui, essa ligação, gente, é o que confere a resistência. Sem essa ligação, essa bactéria fica sem parede e ela morre, porque a água entra e explode essa célula. Então, para que essa célula bacteriana fique viva, ela precisa dessa ligação cruzada sendo feita continuamente. E quem faz essa ligação cruzada é a enzima PBP. Então, se você vier aqui e eliminar a PBP, conseguir fazer com que a PBP não funcione, se você prejudicar a PBP, você prejudica a parede celular bacteriana e você consegue controlar essa infecção. É com base nisso que foram desenvolvidos, né, os antibióticos beta-lactâmicos. E os beta-lactâmicos, eles recebem esse nome porque eles possuem um anel beta-lactâmico, né, todos eles. As penicilinas, as cefalosporinas, os carbapenemas e o monobactam. Todos eles têm um anel beta-lactâmico. E por que todos eles têm um anel beta-lactâmico? Porque essa é a região da molécula do antibiótico que vai se ligar à enzima PBP e vai inutilizar essa enzima, tá? Então, agora a gente vai ver os beta-lactâmicos um por um, tá? Essas 4 classes. Só para a gente não deixar dúvida, explicando um pouquinho com mais detalhes como essa PBP funciona, a gente tem aqui uma molécula isso aqui é um peptidoglicano, sendo que em verde escuro a gente tem o NAN, né? E aqui é o calda de peptídeos. O que a PBP tem que fazer? Ela tem que vir até esse peptidoglicano, ela tem que chegar perto dessas caudas de peptídeo e elas têm que estabelecer a ligação cruzada. O que o beta-lactâmico faz? Seja ele penicilina, cefalosporina, carbapenema ou monobactam. Ele vem até aqui e ele se agarra na PBP, impedindo que ela faça as ligações cruzadas. E uma bactéria sem PBP é uma bactéria sem ligações cruzadas, e uma bactéria sem ligações cruzadas, ela não tem parede, e ela uma hora vai estourar, certo? Bom, se isso é uma forma de matar essa bactéria, se ligar a enzima PBP leva à morte da célula bacteriana, a bactéria tem as suas formas de resistir a esse ataque dos antibióticos. A primeira forma que ela tem de resistir a esse ataque é destruindo, degradando essa molécula de antibióticos assim que ela chega dentro da bactéria, né? Isso ela faz através das beta-lactamases, que recebem esse nome porque ela vai destruir justamente o anel beta-lactâmico. Claro, a bactéria não é boba, ela sabe que é o anel beta-lactâmico, é a região da molécula do antibiótico que vai se ligar na enzima PBP, então ela vai produzir uma beta-lactamase, que é uma enzima que degrada o anel beta-lactâmico, né? Dependendo do tipo de molécula que essa beta-lactamase cliva, né, a gente dá um nome de acordo com essa funcionalidade dela. Então, se ela é uma beta-lactamase que cliva anel beta-lactâmico de uma penicilina, a gente chama de penicilinase. Quando ela consegue
clivar o anel beta-lactâmico de penicilinas e de cefalosporinas, a gente chama de ESBL, que é uma sigla em inglês para beta-lactamase de espectro estendido. E por que espectro estendido? Porque ela tem um espectro grande, ela consegue clivar o anel beta-lactâmico de penicilinas e de cefalosporinas. E se ela conseguir clivar o anel beta-lactâmico dos carbapenemas, a gente chama de carbapenemase. Tá? Então, essa é uma forma que a bactéria tem de resistir a esses antibióticos. Então, quando ela cliva esse anel beta-lactâmico, esse antibiótico não se liga mais na enzima PBP dela, e se não se liga mais na enzima PBP, a enzima PBP está livre para continuar fazendo a paredinha da bactéria, a bactéria continua lá causando a infecção, tá? E a gente tem formas de tentar evitar essa ação da beta-lactamase, né? Você pode, por exemplo, colocar nessa molécula uma espécie de um escudo, uma proteção do anel beta-lactâmico, né? Que é um inibidor de beta-lactamase. A gente já vai ver. A beta-lactamase, então, ela para de funcionar e uma estratégia que ela tem de superar essa sua ideia de colocar aqui uma proteção, é produzindo mais beta-lactamase. Então, com muita beta-lactamase, ela consegue até superar essa proteção da molécula. Agora, existe uma outra forma também de evitar a ação de beta-lactamases, é desenvolvendo antibióticos que tenham uma composição química que impeça que a beta-lactamase chegue até o anel beta-lactâmico, tá? Quando isso acontece, não importa quanto de beta-lactamase você coloca, que você vai ter sempre você nunca vai ter uma destruição do anel beta-lactâmico simplesmente porque não importa quanto você coloca, quanto a bactéria jogue de beta-lactamase, ela nunca vai conseguir acessar aquele anel beta-lactâmico. Então, nesse caso, o que a bactéria faz, uma forma de resistência que ela desenvolve é a produção de uma enzima PBP alterada. Então, se ela sabe que ela não vai conseguir degradar o anel beta-lactâmico, e com isso, sabendo que esse anel beta-lactâmico vai se ligar à enzima PBP e vai impedir a constituição da parede, ela então muda a conformação da sua enzima PBP. E ao invés de haver um encaixe perfeito entre antibiótico e enzima bacteriana, o que você tem é uma falta de encaixe. O antibiótico ele fica sobrando no interior da bactéria sem se ligar a lugar nenhum, e a enzima continua, mesmo um pouquinho deformada, mas ela continua viável para construir a parede, tá? Nesse caso, quando esse tipo de resistência ocorre, não adianta nenhum outro beta-lactâmico funciona. Você precisa mudar a classe do antibiótico, mudar o alvo, porque os beta-lactâmicos não vão funcionar mais, tá? Vamos ver os beta-lactâmicos um por um, começando pelas penicilinas, tá? As penicilinas, elas têm aquela estrutura que foram desde a época do Alexander Fleming, tá? A gente tem as penicilinas naturais, que são aquelas produzidas pelo fungo com poucas modificações na indústria, que são a penicilina benzatina, que é o benzetacil, uma injeção intramuscular que dói bastante, a procaína, que vem com anestésico, a cristalina, que é dada por via intravenosa, tem penicilinas orais, mas uma questão importante é que todas são bem sensíveis às penicilinases. Então, bactérias que atualmente tem um grande número de cepas que produzem penicilinases, você não consegue mais controlar essas infecções com penicilinas. Então, a gente vai ver mais para frente, por exemplo, que Staphylococcus aureus, que é uma bactéria muito associada a infecções, todas as cepas praticamente já produzem penicilinases. Então, você não consegue mais tratar com uma penicilina, tá? Atualmente, a gente tem os streptococcus, que são bastante sensíveis às penicilinas. A bactéria que causa sífilis também ela é super sensível à penicilina. Na verdade, a penicilina é o único medicamento 100% eficaz no caso da sífilis. E nas infecções por Neisseria, a Neisseria é um gram-negativo, que a gente vai ver mais para frente no nosso curso aqui de microbiologia, que causa uma doença muito grave, que é a meningite bacteriana. E a penicilina, ela ainda é capaz de matar as Neisserias e ela tem uma facilidade de atravessar a barreira hematoencefálica. Então, ela é muito útil para o tratamento de meningites bacterianas, tá? Mas, como a gente viu aqui, não são todas as bactérias que podem ser combatidas com penicilinas, pelo contrário, né?
tem muita bactéria aqui que a gente não consegue mais tratar com penicilina. Então, para isso, as penicilinas foram mudadas industrialmente, modificadas, dando origem a moléculas que são mais resistentes às penicilinases, tá? E, principalmente, elas são melhores para tratamento de gram-negativos. Então, a gente consegue, por exemplo, tratar infecções por hemófilos que não eram possíveis de ser tratadas com as penicilinas naturais. As aminopenicilinas e as penicilinas de espectro ampliado contra gram-negativos, elas têm ainda uma possibilidade de serem combinadas com inibidores de penicilinase. Lembra que eu falei no outro slide que você pode pegar a sua molécula de antimicrobiano e colocar uma espécie de um escudo, de um protetor, de um inibidor de beta-lactamase? O nome desse escudo, desse inibidor, é o clavulanato ou o tazobactam. Tá? Eles vão dar origem à combinação de amoxicilina com clavulanato e de piperacilina com tazobactam, vai dar origem ao clavulin, que é um medicamento que muita gente deve ter tomado, e o tazocin, que ele é muito utilizado para tratamento de, principalmente, pneumonias que se desenvolvem no ambiente hospitalar. Tá? Então, o clavulin ele é um medicamento que ele combina a amoxicilina com ácido clavulânico. Tá? O antibiótico, de fato, é a amoxicilina. O clavulanato ele está ali para impedir a ação das beta-lactamases. É claro que essas bactérias podem suplantar essa defesa. Elas podem superexpressar beta-lactamases, no caso as penicilinases, e aí a gente não consegue mais tratar essas infecções nem com penicilinas naturais e nem com os inibidores de beta-lactamase. Nesse caso, uma alternativa, se a gente estiver falando de gram positivo, é desenvolver uma molécula que seja, na verdade, por natureza, impossível de ser clivada por uma beta-lactamase. Tá? Isso existe, a meticilina e a oxacilina, são as penicilinas resistentes às penicilinases. Porém, a bactéria não fica parada, né? Ela está sempre na nossa frente. No momento em que foi lançada a meticilina e a oxacilina no mercado, a bactéria, não podendo mais destruir essa molécula com uma penicilinase, ela parte para alterar a sua enzima PBP. Então, a gente entra nessa situação em que ela expressa uma PBP alterada, e nesse caso, se houver resistência, aí é preciso mudar. Nenhum beta-lactâmico mais vai funcionar, tá? A gente já vai ver já o que faz nesses casos, principalmente para Staphylococcus aureus, que, como eu falei para vocês, quase 100% das cepas já produzem beta-lactamase. Se essas cepas, além da beta-lactamase, também tiverem a PBP alterada, a gente precisa tratar com uma outra classe de medicamentos. Mas vamos, por enquanto, falar dos gram-negativos, né? A gente falou que as penicilinas resistentes às penicilinases só são úteis para gram-positivos. O que a gente faz com os gram-negativos? Bom, para gram-negativos a gente tem as cefalosporinas. Né? São beta-lactâmicos também, são moléculas que têm um anel beta-lactâmico, mas ele não ele tem uma estrutura diferente das penicilinas. O anel beta-lactâmico não. O antimicrobiano, ele tem uma constituição um pouco diferente das penicilinas, né? A primeira geração, ou seja, as primeiras cefalosporinas que foram lançadas, elas tinham o problema de serem eficazes para gram-positivo, mas apesar de funcionarem, elas funcionavam de uma forma bem ruinzinha para gram-negativo, tá? A gente vai ver ao longo aqui da aula que eliminar gram-negativo, matar gram-negativo é um problema sério, tá? É mais fácil a gente desenvolver antibióticos para matar gram-positivos do que para matar gram-negativos. As cefalosporinas de primeira geração eram assim, elas funcionavam bem para gram-positivo, mas muito mal para gram-negativos, tá? Vieram, então, as cefalosporinas de segunda geração, que têm uma boa eficácia para gram-positivo e foram melhoradas quanto à sua atuação em gram-negativos. Então, a gente tem aqui a cefoxitina, a cefuroxima. Repara que todas as cefalosporinas começam com cef, tá? Isso é uma tradição. Quando sai uma cefalosporina nova, ela continua com um cef aqui na frente. Tanto a de primeira quanto a de segunda geração, elas podem ter o anel beta-lactâmico degradado por cefalosporinases, tá? E para tentar resolver o problema das cefalosporinases, novas moléculas foram desenhadas. E aí nós temos as cefalosporinas de terceira e quarta geração,
que são muito boas, vão se tornando cada vez melhor para gram-negativos e acabam sendo melhores também para gram-positivos. A gente tem, por exemplo, a ceftriaxona, a gente tem o cefepime, tanto a de terceira quanto a de quarta geração, normalmente são guardadas, não são antibióticos prescritos o tempo inteiro, normalmente são antibióticos prescritos em infecções graves ou dentro do ambiente hospitalar, quando você já tem muitas bactérias ali resistentes circulando naquele ambiente. E essas cefalosporinas de terceira e quarta geração, elas são resistentes, são resistentes à cefalosporinase. As cefalosporinases não degradam essas moléculas, mas a gente tem aqui no caso a ESBL, ou seja, a beta-lactamase de espectro estendido, tá? Para resolver esse problema, foi criada, então, a cefalosporina de quinta geração. O interessante da cefalosporina de quinta geração é que ela é super eficaz contra gram-positivo, também é eficaz contra gram-negativo. A vantagem dela é ser resistente a não ser clivada nem pela cefalosporinase, nem pela SBL. E uma coisa muito boa é que ela agora tem sido demonstrado que as cefalosporinas de quinta geração, elas são tão boas que elas conseguem se ligar mesmo na PBP alterada. Tá? Elas forçam bastante, conseguem se encaixar aqui. Então, de modo geral, eu falo que se você tiver uma PBP alterada, a gente tem que sair dos beta-lactâmicos. Mas agora tem sido possível a gente tentar o tratamento com a ceftarolina, que é a cefalosporina de quinta geração, tá? Agora, se essa PBP mudar muito, muito mesmo, né? Se tiver uma mudança muito grande, nem a ceftarolina resolve. Então, qual a importância aqui de vocês entenderem a cefalosporina? É saber que elas foram evoluindo, as gerações de cefalosporina foram sendo desenvolvidas para que elas ficassem melhores na sua atuação contra gram-negativos e que elas também fossem conseguindo resistir às cefalosporinases e às beta-lactamases de espectro estendido, tá? Uma coisa importante é que os gram-negativos, se eles forem resistentes a tudo aquilo, o que a gente faz? Bom, ainda temos uma carta na manga, que são os carbapenemas, tá? Carbapenemas são excelentes para gram-negativos, são muito bons. Eles funcionam para gram-positivos também. Mas, normalmente, como é muito difícil a gente ter um antibiótico assim, excelente para gram-negativo, a gente não fica gastando carbapenema com gram-positivo, não. Para gram-positivo tem um monte de outras coisas que a gente pode testar. Então, vamos usar os carbapenemas só para gram-negativos, tá? A gente tem pelo menos 3 classes, 3 tipos de carbapenemas, que é o imipenem, meropenem e ertapenem, né? E eles são guardados para infecções graves por gram-negativos, tá? Agora, se a bactéria produz uma carbapenemase, a gente também precisa sair da classe dos beta-lactâmicos, porque não tem mais o que se fazer. Então, no caso, se você tiver um gram-negativo que produz a carbapenemase, ou se você tiver um gram-positivo que seja resistente à ceftarolina, porque tem uma PBP muito alterada, a gente precisa sair dos beta-lactâmicos. E o que a gente usa como alternativa nesses casos? Bom, a gente pode continuar procurando um antibiótico que atue sobre parede celular. É bom a gente ficar sempre nos antibióticos de parede, porque como o ser humano não tem parede celular de peptidoglicano de jeito nenhum, nem nada parecido, esses antibióticos não vão fazer mal para as nossas células, certo? Então, no caso dos glicopeptídeos, a gente pode tentar a vancomicina ou a teicoplanin. São moléculas com uma semelhança grande, mas a vancomicina costuma ser um pouquinho mais tóxica. A teicoplanin, ela é menos tóxica, mas ela é mais cara também. Uma coisa que eu gosto de mostrar para vocês é a comparação do tamanho. Se você pensar na molécula de vancomicina e de teicoplanin, e se a gente voltar rapidinho nos slides de beta-lactâmicos, dá uma olhada na simplicidade dessa molécula ou dessa em comparação com esta molécula. São moléculas muito complexas. E para a primeira coisa que a gente já pode visualizar daqui é que isso tem uma dificuldade de filtragem renal muito grande. Então, isso aqui
dependendo da dosagem, dependendo do tempo de uso, dependendo do paciente, você pode levar a uma insuficiência renal. Tá? Eu não vou falar do mecanismo de ação da vancomicina, porque eu acho que ele é bastante complexo, mas de modo geral, ele é muito parecido com o dos beta-lactâmicos, né? Impedir que as ligações cruzadas sejam feitas. Só que ao invés do antibiótico fazer como do glicopeptídeo fazer como o beta-lactâmico faz, ou seja, se ligar na PPP, ele vai se ligar diretamente no peptídeo glicâmico, tá? Então, tanto o glicopeptídeo quanto o beta-lactâmico fazem a mesma coisa, impedem a formação de ligação cruzada. Mas o beta-lactâmico faz isso se ligando na enzima. E o glicopeptídeo faz isso se ligando no peptídeo glicâmico, tá? Existem várias formas de resistência, sendo que a mais comum, né, e que a gente vê no Brasil o tempo inteiro, é o espessamento de parede. Então, a gente tem um paciente que, antes de ser tratado com a vancomicina, ele tem a parede celular com um aspecto, depois de 15 dias, 20 dias com vancomicina, a parede está extremamente grossa, né? Ela está muito mais densa. Então, a vancomicina, que é uma molécula bem grande, não consegue atravessar aqui, né? Isso aqui é muito comum quando o paciente que fica muitos dias sob o tratamento de vancomicina. Você induz a bactéria a ficar com uma parede mais espessa para impedir a entrada do antibiótico. E aí, no caso, se você aumentar a quantidade de antibióticos, você consegue controlar a infecção. Só que existe um limite. Chega uma hora em que você até mata a bactéria, mas você mata junto o seu hospedeiro também, porque ele não aguenta uma dosagem tão grande de antibióticos. Quando a gente fala de Staphylococcus aureus, que tem esse mecanismo, a gente está falando de uma amostra visa, ou seja, tem uma resistência intermediária ao antibiótico. Por que uma resistência intermediária? Porque, como eu falei para vocês, não é uma resistência plena. Se você caprichar no antibiótico, a bactéria vai morrer. Mas na prática a gente não pode fazer isso, porque a gente complica a vida do paciente. Então, os glicopeptídeos, eles são muito mais caros, eles são mais tóxicos, ele tem uma penetração ruim no tecido pulmonar, né? Mas, se você não tiver mais com o que tratar, se você só tiver essa opção, porque a bactéria já é resistente a outras coisas, tem que usar isso, tá? Quando eu falo que a teicoplanin é mais cara, ela é bem mais cara mesmo, né? Uma dose, assim, a dose máxima de vancomicina, que são acho que 2 gramas, deve estar saindo uns R$80 a dose. E teicoplanina deve estar chegando uns 500, tá? Ela é melhor, mas ela é muito mais cara. E tem outra desvantagem, só funciona para gram positivos, porque ela não consegue atravessar a membrana externa dos gram negativos. No caso dos gram negativos, quando eles se encontram resistentes aos carbapenemas, aí a gente pode tentar as polimixinas, que como eu falei lá no slide dos alvos bacterianos, né, dos alvos dos antimicrobianos, eles são moléculas que se ligam à membrana citoplasmática. Se ligar à membrana citoplasmática, tem uma certa segurança, porque eu falei para vocês que a membrana ela é diferente das bactérias. Mas sempre existe um preço a pagar, né? Então, uma ou outra moléculas de polimixina vão acabar sim se ligando às membranas citoplasmáticas. E aí você tem vários problemas que acontecem, né? No caso, no uso da polimixina B ou da polimixina E, que é a colistina, que é a toxicidade, que é a destruição das membranas do hospedeiro também. Então, essas moléculas fazem uma coisa muito simples, elas são confundidas, né? O LPS da bactéria, ele se confunde com a polimixina, elas têm uma estrutura um pouco parecida, e elas se ligam nessa membrana e formam poros. E quando esses poros se formam como se fossem furos na membrana plasmática, e você consegue matar a bactéria dessa forma, tá? Então, ela é mais eficaz contra gram-negativos, primeiro porque ela se liga ao LPS, ela tem uma ligação ao LPS, tá? E gram-positivo não tem LPS. E segundo, que o gram-negativo tem 2 membranas, então você dobra o alvo, né? Tem uma membrana interna, que o gram-positivo também tem, mas ele tem uma membrana externa, então você dobra o alvo e você... a polimixina ataca em mais regiões o gram-negativo do que faria com o gram-positivo. Mas, como eu falei, pode ser que atue na membrana citoplasmática do hospedeiro, e aí você leva
as várias situações muito nocivas ao hospedeiro, como uma lesão renal, parada respiratória, você tem problemas neurológicos, a pessoa fica com uma série de problemas neurológicos por conta do uso da polimixina, que às vezes são irreversíveis, tá? Então, se guarda a polimixina só para tratamento de infecções bem graves, por gram-negativos, e quando já são resistentes a outros antimicrobianos, tá? É uma questão de última escolha. Se o paciente vai morrer, você utiliza, porque é melhor do que nada. Mas não deveria ser usado rotineiramente, embora a gente saiba, né, quem trabalha com enfermagem, quem trabalha em CTI, está acostumado a ver o paciente, às vezes, durante meses e meses tomando poli B, né, que é a polimixina B. Bom, mas nós falamos, então, dos beta-lactâmicos e falamos das alternativas aos gram-negativos resistentes, que é o caso das polimixinas, e aos gram-positivos resistentes, que são os glicopeptídeos. Agora, existem uma série de antibióticos que são bastante utilizados, mas eu sempre coloco eles mais para essa parte final da aula, porque eles são antibióticos para os quais a maioria das bactérias já são resistentes a eles. A gente tem várias bactérias que não são, que respondem, principalmente bactérias que são de origem comunitária. O que é uma bactéria de origem comunitária? Uma bactéria que causa uma infecção urinária numa pessoa saudável, uma infecção de ouvido, uma infecção de garganta numa criança que está indo para a escola. Isso é uma infecção comunitária. Uma infecção hospitalar é aquela que se desenvolve no paciente que está hospitalizado há muito tempo, tá? Qual é o problema? O problema é que no ambiente hospitalar, as pessoas tomam muito antibiótico. Então, as bactérias que circulam dentro do ambiente hospitalar, elas costumam ser resistentes a múltiplas drogas, tá? Então, normalmente, todos esses antibióticos que eu vou falar aqui, se o paciente estiver internado e desenvolver uma infecção, existe uma grande possibilidade dessas bactérias já serem resistentes a esses antibióticos, certo? Então, vamos lá. Quem são os antibióticos que interferem no DNA? Só para relembrar como é que é a replicação do DNA na bactéria, você tem, então, uma DNA-gerase, a DNA-helicase, que vai abrindo a cadeia do DNA, né? A DNA-gerase ela vai desenovelando o DNA e a helicase vai abrindo as pontes de hidrogênio para que a RNA polimerase sintetize lá o RNA mensageiro. É assim que funciona, né? Então, os antibióticos que interferem na replicação do DNA, eles vão atuar nessas enzimas. Quem são eles? Primeiro, mais importante, rifampicina. Rifampicina é um excelente antibiótico, ele se liga a RNA polimerase, tem um espectro de ação muito bom, porque ele atua contra gram-positivos, gram-negativos, mas isso aqui é super importante, ele atua contra micobactérias. As micobactérias são as bactérias que causam a tuberculose. A gente vai ver isso na aula de tuberculose, que é muito difícil matar uma bactéria da tuberculose, tá? Ela tem uma parede que não é gram-positivo, não é gram-negativo, é outra coisa completamente diferente, extremamente espessa e rígida, que não é qualquer antibiótico que entra naquela parede. Então, se a gente tem um antibiótico que consegue atuar nessa bactéria aqui, que é a micobactéria, a gente não utiliza a rifampicina para mais nada. Guarda para matar bactérias de tuberculose. Por quê? Porque se você sair distribuindo indiscriminadamente, prescrevendo indiscriminadamente rifampicina no ambiente, você vai acabar, uma hora, tendo micobactérias resistentes à rifampicina. E aí, se ficar resistente à rifampicina, fica difícil e quase que impossível tratar a TB, né, que é a tuberculose. Então, ela faz parte do esquema, né, da terapia contra a tuberculose, que atualmente é o esquema RIP, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e o etambutol. Tá? Então, ela é guardada para isso e só é usada em outras infecções em casos muito específicos. Mas é um antibiótico de toxicidade bem baixa, tem poucos efeitos adversos, podendo apenas causar algumas alergias e deixando a urina com cor de Fanta laranja, porque ela é laranjinha. Um outro antibiótico que atua na síntese do DNA são as quinolonas, né? Na verdade, a única quinolona é o ácido alidíxico. Hoje a gente trabalha mais com as fluoroquinolonas, né? Que elas têm um flúor pendurado na molécula, esse flúor deixa elas mais solúveis, que são a cipro, a levo, a norfloxacina e a gemifloxacina, sendo que a cipro e a levo são as mais comuns, tá? As quinolonas, elas vão atuar sobre a DNA-girase, elas bloqueiam o processo de compactação do DNA bacteriano. Então,
a enzima, o DNA bacteriano, ele se desenovela todo para fazer replicação, e como a DNA-girase ela está inibida pela fluoroquinolona, ele não volta mais. Então, chega uma hora que o DNA bacteriano começa a ficar completamente desenovelado, muito grande, muito volumoso, ele fica tão volumoso que ele estoura a célula. É assim que funciona a fluoroquinolona. Então, ele é uma bactéria ele é um antibiótico que, especialmente as fluoroquinolonas, que são as mais usadas, tem um espectro amplo, tá? E eles são muito usados para infecções urinárias, principalmente porque eles conseguem chegar bem na bexiga e combater a infecção lá na bexiga e na uretra, tá? Só não pode ser usado por grávidas, porque ele tem uns efeitos adversos, eles podem vir a causar problemas no feto. Mas eles são muito bons para infecção urinárias, para algumas infecções gastrointestinais, principalmente por salmonela, e por osteomielites também, porque eles têm uma boa atuação no osso. Também é difícil você ter um antibiótico que consiga penetrar e atuar bem no tecido ósseo, tá? Também tem uma toxicidade baixa, só vai ser tóxico se forem administradas concentrações muito altas. Aí ele pode vir a afetar a DNA-girase do hospedeiro também, mas isso é raro, tá? Então, as fluoroquinolonas são excelentes antibióticos. E no caso dos inibidores de síntese de proteínas, aí eu sempre gosto de mostrar para vocês a diferença dos nossos ribossomos, né? Quando a gente fala de inibir síntese de proteínas, a gente está falando basicamente de inibir o funcionamento do ribossomo. Então, o nosso DNA, o nosso ribossomo, o ribossomo dos eucariotos, ele é do tipo 80S, né? Isso aqui é uma unidade de centrifugação, não vem ao caso agora, mas é só para vocês saberem que ele é bem diferente do ribossomo dos procariotos. É claro que em grande quantidade você consegue até afetar esses ribossomos, mas em condições terapêuticas normais, o uso desses antibióticos vai inibir o ribossomo do procarioto, ou seja, da bactéria, tá? Na bactéria, a síntese de proteínas ela é diferente. Você não tem aquele processo de transcrição do RNA mensageiro, né, de tradução do RNA mensageiro, que vai para o complexo, para o retículo endoplasmático rugoso, para ser lido e depois para ser processado. Não é assim. Na bactéria, você tem a fita do DNA, o RNA mensageiro preso nessa fita e os ribossomos já aderidos fazendo proteína. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá? Quem são os inibidores dos ribossomos bacterianos? Primeiro, começando da subunidade menor. E um dos antibióticos mais antigos que existem, ele é quase que contemporâneo à penicilina, tetraciclina. Tetraciclina porque ela tem esses 4 anéis aqui, né? Tetraciclina. A tetra, ela é um antibiótico muito antigo também. Ela funciona ocupando o espaço no ribossomo, que seria do RNA transportador, então ela para a produção de proteínas aí. Também tem um espectro bom, ou seja, ela atua sobre gram-positivos, negativos, bactérias atípicas, fungo, protozoário, ela mata tudo, né? Ela é alternativa para sífilis, ou seja, ela é ótima, especialmente naquele paciente que já está cheio de problema. Acontece muito com paciente com HIV já em uma fase avançada, que ele vai ter uma infecção por gram-positivo, ele vai ter uma pneumonia fúngica, ele vai ter um protozoário intestinal. Então, ele é ótima porque ela acaba matando tudo de uma vez. Só que ela tem seus problemas, né? Ela tem alguns efeitos adversos que são difíceis de controlar. Por exemplo, uma bactéria, ela é um antibiótico que causa muito enjoo, né? Às vezes o paciente precisa dormir, tomar o antibiótico e dormir, porque se ele não dormir, ele vai vomitar até colocar todo aquele antibiótico para fora, tá? Então hoje, por esse efeito adverso enjoado que ela tem, literalmente, a gente guarda a tetraciclina para determinadas situações. Por exemplo, bactérias que são transmitidas a fetos, como no caso da doença do carrapato. A gente guarda a tetraciclina para outras situações específicas, tá? Ainda é muito usado a doxiciclina, por exemplo, para o tratamento de acne, né? Porque ela atua muito sobre esses anaeróbios que causam a acne, especialmente Propionibacterium acnes. Mas também quem toma sabe que esse medicamento sabe que ela causa esse efeito adverso bem, bem ruim, tá? De ser tolerado. Atualmente, ao invés de se usar tetraciclina, se usam antibióticos mais modernos para infecções em que você tem alternativas.
Outros antibióticos que se ligam naquela parte menorzinha do ribossomo bacteriano, os aminoglicosídeos. Os aminoglicosídeos, eles têm um potencial de deformar o ribossomo. Ele se liga ali, no caso da tetraciclina, ele impede que o RNA transportador entre. No caso dos aminoglicosídeos, eles deformam o ribossomo. E aí você não consegue fazer com que o ribossomo leia, né, aquele RNA mensageiro direito. Também, assim como a tetraciclina também é um espectro de ação amplo, atua sobre gram-positivas e negativas, mas ela tem um problema de ser altamente nefrotóxica e ototóxica também, tá? Ela, principalmente crianças recém-nascidas, prematuros, que utilizam muita gentamicina, eles têm o potencial de ficarem surdos, tá? Depois do uso da gentamicina por longos períodos. Mas, de modo geral, você pode utilizar com uma certa segurança num adulto durante um tempo limitado. No caso dos antibióticos que se ligam à solubilidade maior do ribossomo bacteriano, a gente tem um grupo que eles funcionam quase como uma coisa só. Macrolídeos lincosamidas e streptograminas, eles vão ter atuação só sobre gram-positivos, né? Então, enquanto os aminoglicosídeos e as tetraciclinas, que se ligam na solubilidade menor, funcionam para tudo que você pode imaginar, gram-positivo, gram-negativo, bactérias atípicas, os que se ligam à solubilidade maior, eles vão atuar só sobre gram-positivo. Tá? No caso dos macrolídeos, que é a eritromicina e a azitromicina, especialmente streptococcus, tá? Então, não atua sobre gram-negativos. E o que acontece é que, para streptococcus, se você administrar a azitromicina e mais uma penicilina, como a amoxicilina, por exemplo, elas se combinam e, fazem um efeito sinérgico, né? Elas se combinam para uma melhor atuação da outra. Também é um antimicrobiano muito utilizado na pele também, eritromicina em forma de pomada, e é uma boa alternativa para infecções de pele também. As lincosamidas são basicamente a clindamicina, tá? E a clindamicina ela tem uma vantagem muito boa. Ela é ótima para estafilococcus e streptococcus também, para gram-positivo. Não atua sobre gram-negativo também, assim como os macrolídeos, mas ela tem uma particularidade, atua sobre anaeróbios, tá? Matar anaeróbio é bem difícil, tá? Tirando as penicilinas e a clindamicina, só o metronidazol, que é um antiparasitário, é que vai conseguir combater uma infecção por anaeróbio. Então, a clindamicina também é ótima para anaeróbio. E ela também tem uma outra questão importante, que é a boa disponibilidade no tecido ósseo. Como eu já falei aqui, entrar no osso e ter ainda força para eliminar uma bactéria ali dentro é difícil. E a clindamicina faz isso muito bem, tá? As streptograminas, só para falar, uso tópico ou intravenoso. Uso tópico também, ela é muito usada na acne, para tratamento de acne, né, em pomadas. Normalmente ela é combinada com alguns cremes e às vezes com cosméticos, né, para você conseguir controlar as infecções de pele, mais especificamente aquela acne mais disseminada que muitas pessoas têm. As streptograminas eu nem vou falar, porque elas são muito pouco utilizadas no Brasil, tá? Mas também são restritas aos gram-positivos. E ela tem uma característica interessante que as streptograminas não são, não se trata de um antibiótico só, mas sim de dois que são sempre combinados, a quinopristina e a dalfopristina. E também elas têm um problema que elas têm que ser aplicadas no ambiente hospitalar e em veias centrais. Se você aplicar numa veia periférica, você pode causar um dano muito grave, né? Pode ter uma necrose da veia periférica. Então, são antibióticos que são mais restritos, aliás, mais não, são completamente restritos no ambiente hospitalar. E, por último, nessa linha de se ligar a subunidade 50S, o clorafenicol. Esse sim tem um espectro grande, amplo. O clorafenicol é um antibiótico velhíssimo, tá? Ele é também super antigo, veio logo depois da penicilina. Ele ainda é usado porque ele é muito bom para gram-negativos. E como ele não é usado há muito tempo, a gente pode dizer até que algumas bactérias desaprenderam a resistir a esse antibiótico. Então, ele é guardado para determinadas infecções muito graves, tá? Só que é para infecções muito graves mesmo.
porque ele é bastante tóxico, tá? Se ele for administrado durante muito tempo, ele pode ser cancerígeno, ele pode levar à supressão irreversível da medula óssea, sendo necessário o transplante de medula, tá? E crianças pequenas, bebês abaixo de 2 anos, não podem fazer uso de cloranfenicol, porque esse antibiótico não é metabolizado, ele se deposita nos tecidos, deixando a criança com um aspecto de pele que é chamado síndrome do bebê cinzento. O bebê fica com um aspecto de mármore, com a cara cinzentada, uma coisa... A cara não, o corpo inteiro, né? Uma situação que pode levar a óbito em 40% dos casos. Então, se guarda o cloranfenicol para determinadas situações, quando mais nada funciona, tá? Ele chega a ser mais tóxico que a própria polimixina. Existe hoje um antibiótico novo, né, relativamente novo, que ele também atua na síntese de proteínas bacterianas, ele atua impedindo a formação dos ribossomos. Aí ele não se liga nem ao 50S, nem ao 30S, mas ele se liga ao RNA ribossomal, impedindo que o ribossomo se forme, né? A linezolida, ela também só funciona para gram positivo e resistente, tá? Não atua em gram negativo, então repare que eu estou falando que muitos antibióticos não atuam sobre gram negativo. E ela é utilizada também para infecções de pele e pneumonias hospitalares graves, por bactérias que não respondem a outros antibióticos. É porque ela tem efeitos adversos? Sim, também. Como a gente já viu aqui, ela tem, como vocês podem ler aqui, ela tem efeitos neurológicos, ela é nefrotóxica, também causa uma supressão da medula, nesse caso, uma supressão reversível, mas causa. Só que o grande problema é que ela é muito cara, tá? E o seu uso é limitado para evitar resistência. É a mesma questão de não se usar rifampicina para qualquer coisa, se guarda para tuberculose, linezolida também. A gente tem agora a opção da linezolida, que é um antibiótico que consegue resolver algumas infecções por gram-positivos, que já são resistentes a tudo. Então, não se sai usando linezolida se tiver uma outra alternativa, tá? E aqui eu coloquei só um exemplo para vocês verem o custo, tá? Isso aqui é um print que eu dei, coloquei linezolida, né? Na verdade, Zivox, né? Que é o nome comercial na internet. Isso aqui foi uma das cotações que apareceu, né? Então, você tem uma caixa com 10 comprimidos, custando R$ 2.300, tá? Isso aqui eu tirei de ter uns 2 anos, então deve estar mais caro ainda agora. Você imagina que a pessoa tem que tomar de 3 em 3 horas um comprimido, ou de 3 em 3 horas, perdão. Tem que tomar 3 comprimidos, tem que tomar 3 comprimidos por dia, porque é de 8 em 8 horas, ou até de 6 em 6. Então, você imagina o custo desse tratamento, tá? Como a gente está vendo, existem 2 verdades no mundo dos antibióticos. Matar gram-negativo é difícil e o custo da resistência é muito caro. Tá? E quando você tem uma opção para bactérias que já resistem a tudo, você guarda e não sai administrando indiscriminadamente, porque a gente não pode permitir que a resistência a essas novas drogas se dissemine. Tá? Além disso, além de caras, elas sempre vêm com efeitos adversos muito, muito relevantes. Tá? Existe um antibiótico, que é a mupirocina, que ele também funciona nessa ideia de inibir a síntese proteica, mas aí não é se ligando a ribossomo, nem no RNA ribossomal. Ele é um análogo de um aminoácido, né? Então, a mupirocina, ela funciona... Ela imita um RNA transportador, ela imita a isoleucina. O que acontece? A bactéria está sintetizando a proteína e ao invés de capturar a isoleucina para montar a proteína, ela captura uma mupirocina. E aí ela para a síntese proteica naquele momento, tá? Ela tem que ser usada de uso tópico, só em pomadas, tá? Normalmente em infecções de pele, tá? E, por fim, os inibidores da via do ácido fólico, né? O exemplo mais claro, e que eu acho importante vocês saberem, é a sulfatrimetopril. Existem vários tipos de sulfadiazina, sulfazotrin, sulfametoxazol, mas sempre combinado com trimetoprim. Se você usar os dois sozinhos, eles não funcionam, tá? Porque a bactéria consegue desviar e continuar produzindo ácido fólico. O ácido fólico é importante, como eu já falei lá atrás, porque a bactéria não come, né, ácido fólico. Ela não se alimenta de farinha de trigo enriquecida como a gente. Ela precisa produzir o seu próprio ácido fólico. Para isso, ela parte do ácido paramino benzoico,
que vai produzir o ácido fólico. O ácido fólico é super importante para a construção de DNA, RNA e proteínas. Qualquer molécula nitrogenada, né, precisa de ácido fólico para sua constituição. E aí, a sulfa e o trimetooprim atuam nessa via metabólica. A sulfa, ela é um análogo do ácido paraminobenzoico e o trimetooprim inibe a enzima que converte o ácido fólico no ácido folínico. Tá? Então, é um antibiótico muito antigo, é um antibiótico... Ele chegou a ser lançado, ele foi descoberto depois da penicilina, mas ele foi lançado muito rápido, então ele chegou no mercado antes da penicilina. Tá? Ele é super baratinho, tá? Ainda hoje ele tem um espectro amplo para gram positivo e gram negativo, protozoário, ele é ótimo. Tá? Muito bom para infecção do trato urinário, e atualmente, como ele é muito antigo, ficou muito tempo sem uso, atualmente as bactérias desaprenderam a resistir ao sulfa-trimetooprim, como aconteceu com o clorofenicol. Só que ele não é tão tóxico quanto o clorofenicol, então ele pode ser usado hoje para... Às vezes a gente tem bactérias que são resistentes a todos os antibióticos testados, mas não são sensíveis ao sulfametoxazol trimetooprim, por exemplo. Tá? Então, você consegue, às vezes, controlar infecções graves, multiresistentes, com um antibiótico antigo e barato, como é a sulfa. Eu adoro a sulfa por causa disso. Então, eu acho que falei para vocês tudo que eu achava relevante de antibióticos. É claro que vocês vão ver tudo isso com muito mais detalhes na aula de farmacologia, eu imagino. Mas aqui eu acho que foi importante para a gente introduzir alguns antibióticos. Na verdade, eu falei dos mais importantes, existem outros antibióticos. A gente vai ver na aula de micobactérias que existem os antibióticos específicos para essas bactérias. Existem outros também que eu não falei aqui, como a fosfomicina, que também não dá para a gente falar de tudo, né? O importante é vocês entenderem que, primeiro, a penicilina é uma das... Até hoje, é o mais antigo, né? Mas é um dos melhores antibióticos que tem, porque ele tem um custo baixo. Os beta-lactâmicos, de modo geral, têm um custo baixo, têm poucos efeitos adversos, eles são pouco tóxicos, eles já têm um funcionamento muito bem estabelecido, são muito estudados. E quando eles atuam sobre as bactérias, eles são muito mais eficazes do que as alternativas que a gente tem, tá? Sempre que a gente tem que sair dos beta-lactâmicos e ir para uma outra alternativa, como é o caso das glicopeptídeos ou as polimixinas, o tratamento fica mais caro e os efeitos adversos são maiores, tá? Bom, é isso. Qualquer dúvida, por favor, vocês falem comigo na aula síncrona ou vocês deixem no chat que a gente conversa depois, tá bom?